Está começando o podcast Hora da Gestão, o podcast que ajuda você, dono de empresa, a ser um líder eficaz com foco em resultados. Eu sou Fernando Guimarães. E eu sou Moacir Camargo. E juntos vamos conduzir você a ser um líder com maestria. Segue a vinheta! Você conhece alguém justificador, negativo, irônico, com seus próprios problemas? Chega na empresa estressado, grilado, de cabeça baixa, sem papo com ninguém e dá aquele bom dia de obrigação. Cara, o bom dia de obrigação é tenso, hein? Bom dia, depois a gente comenta. Muito tempo. Tenso demais. E já começa com aquele discurso de senso comum. Hoje o dia vai ser complicado, o cliente não entra na loja, essa pandemia não acaba, temos que vender mais, a empresa precisa faturar. Mas assim, está todo mundo assim mesmo. Todos precisam vender mais, mas o povo está sem dinheiro, não está querendo comprar, muitas empresas quebraram, o mercado está difícil, o governo não ajuda, o funcionário é preguiçoso, não quer trabalhar. E aí vem, isso é normal. Será? No episódio de hoje, vamos debater o que é comum e o que é normal dentro das empresas. É normal ter esse comportamento, Moacir? De jeito nenhum, Fernando. De jeito nenhum. Isso pode ser comum, normal nem pensar. Sabe de uma coisa quando você fala isso, Fernando? Eu fico pensando aqui o seguinte: as pessoas hoje estão confundindo muito isso sobre o que é normal e o que é comum. Às vezes alguma coisa que é comum em algumas empresas está se tornando normal e não é bem assim que funciona. Porque, olha, é comum eu trocar de emprego, mas não é normal ficar trocando de emprego. Agora, chegar na empresa realmente desanimado, todo dia com um bom dia de obrigado, provavelmente isso não é normal. Isso deve ser, e é muito importante que as empresas investirem nisso. Tem que saber qual é o motivo. Porque ali, quando o nosso funcionário ele chega na empresa com esse senso, né, de um dia terrível, um bom dia de obrigado, o governo tá ajudando, está todo mundo assim mesmo, muito provavelmente nós estamos vendo o quê? Somente o efeito. Nós temos que investigar a causa. Qual seria a causa que esse funcionário está chegando assim? Qual que é o motivo dessa desmotivação, vamos dizer assim? Qual que é o motivo de ele não estar motivado dentro do negócio? Porque esse é chato. É muito chato você todo dia encontrar uma pessoa que traz traz com ele essa carga tão negativa para dentro do negócio. Isso não é produtivo nem um pouco. Exatamente. E nós, às vezes, frisamos muito o aspecto do funcionário, mas o dono também chega na empresa com aquele bom dia de obrigado, né, Moacir? Não, e se for o dono que chegar com um bom dia de obrigado, como você está dizendo, é muito pior. Ou seja, o engajamento da equipe, quando eu vejo o meu líder, quando eu olho lá o líder da empresa, olha só, eu tenho alguns clientes, eu vi, né, alguns clientes que realmente, quando o dono da empresa chega na empresa realmente bem desmotivado, bem chateado, e que ele passa, não cumprimenta ninguém, vai para dentro da sala dele, os funcionários já ficam pensando assim: opa, o que será que está acontecendo na empresa? Será que a empresa está ruim? Às vezes é um dia ruim que o dono da empresa teve e continua a discussão que ele teve antes de chegar no trabalho. E as pessoas da empresa vão pensar: opa, o que será que está acontecendo com a empresa? Por que o meu líder, o dono da empresa, entrou aqui chateado dessa maneira? Não conversou comigo, não quer saber de como é que está o dia, sendo que na maioria das vezes o dono entra aqui dentro do negócio e ele fala bom dia para todo mundo, leva a autoestima das pessoas, mas hoje não. Hoje ele entrou de uma maneira totalmente diferente do que ele vem. E isso vai causar o quê? Um alvoroço, né? Vai rolar a rádio peão. O que será? O que está acontecendo dentro da empresa? Já rola um clima tenso, né, Moacir? Já rola um clima de tensão. O dono chegou grilado. O que está acontecendo? Não vendeu? Será que vai pagar o nosso funcionário,
será que vai pagar o salário, né? Já rola uma tensão, né? E às vezes o funcionário acaba desmotivando e tendo ausência de produtividade. Com certeza. Aqui é assim, ó, quando o funcionário está ali dentro do negócio, ele está seguindo a visão que o líder passa para ele. Ou seja, aquela pessoa que tem autoridade dentro do negócio, ela é que vai ditar o ritmo, né, dentro do negócio. Então, se eu realmente... e também venhamos e convenhamos, né, Fernando? A felicidade, ela contagia. A felicidade, ela contagia. Assim também como a infelicidade, ou seja, aquele momento de tristeza, as pessoas ficam preocupadas. E dentro de um negócio, dentro de uma empresa, as pessoas, elas estão ali muito conectadas por alguns motivos. Um deles é segurança, o outro é vulnerabilidade. Se realmente a pessoa está ali dentro, ela sabe, é um local onde que eu posso expor minha vulnerabilidade, elas vão se conectar. Então, se eu sou o dono da empresa e chego já, sei lá, terrível, né? Chego com um dia ali abalado, e o que vai acontecer? E as pessoas vão se conectar comigo. E quando as pessoas se conectam comigo, elas querem me ajudar. E aí pode vir a rádio peão e pensar o seguinte: alguma coisa está acontecendo com a empresa. O que será que temos que fazer? Sendo que na maioria das vezes deve ter sido uma discussão de trânsito, o cheque do dono da empresa que voltou, não tem nada a ver com o negócio. Mas as pessoas vão se conectar. Isso é uma questão real, e o líder, ele conduz as emoções da empresa, né? Se o líder é um cara extremamente rude, sem educação, grilado, acaba que os funcionários, não de frente para o líder dele, mas para outras pessoas, até para clientes e até para os seus colegas de trabalho, ele acaba tendo esse mesmo tipo de comportamento que é reflexo também do dono. E outra ocasião também, se o dono também for muito permissivo, muito legalzão, acaba que a equipe também tem esse tipo de comportamento que vira coleguinha e acaba que na hora de precisar de uma cobrança mais incisiva, não existe. Aí deixa a água rolar, produtividade zero também. Esse é o outro aspecto complicado. E outra questão, eu gosto muito de ver filmes de guerra, Marcelo. Eu adoro filmes de guerra, Segunda Guerra Mundial, e filmes de reis. Eu acho muito interessante. E tem até algum filme ali na Netflix, e o cara que está conduzindo ele para ser um rei, vira para ele e fala assim: não expresse as suas emoções. E aí vem um paradigma, alguma coisa complexa que é, lógico, nós todos temos dias que estamos felizes, mas também estamos chateados com algum motivo, estamos grilados, sem paciência. Mas o que eu interpreto dessa situação é que nós temos que blindar as pessoas que estão ao nosso redor com os nossos sentimentos, né? Então, assim, o papel do líder, às vezes, não é muito demonstrar essa tristeza, essa chateação, porque o momento está difícil, porque ele precisa motivar. E é difícil, aí eu pergunto que eu quero te falar, como tá com esse mindset, com essa emoção blindada, para não transmitir esses altos e baixos para a equipe de trabalho, para os clientes, fornecedores, enfim. Porque a empresa é uma gestão de pessoas 360 graus. Não é só funcionário, não é só cliente, mas também fornecedor. E aí, como é que faz nessa situação? Blindar emoções? Ok. Primeiro, Fernando, blindar as emoções, né? Primeiro, eu tenho que entender dos meus comportamentos. Quando eu realmente entendo dos meus comportamentos, saber o que realmente o comportamento que eu estou tendo ali está influenciando as pessoas, né? Quando eu entendo disso, o que vai acontecer eu vou ter que blindar, eu vou ter que não repetir esse comportamento. Porque, vamos pensar, eu chego na empresa, nós já conversamos aqui, eu chego na empresa, meu
todo rude, né? Não falo bom dia para todo mundo, mas agora eu mudei o comportamento. Cheguei ali, eu não falo bom dia para ninguém, algumas pessoas ainda olham de cara feia. Se eu não reconhecer esse comportamento, se eu não reconhecer isso, o que eu estou comunicando para as pessoas é algo que o Moacir tem algum problema, o Moacir está chateado, ou a empresa tem algum problema. Sendo que, na verdade, essa comunicação que eu tive não verbal, que está ali refletindo o meu comportamento, não é a comunicação, não é realmente aquilo que eu quero comunicar. E aí, quando eu entendo desse comportamento, dessa comunicação não verbal que eu faço, eu simplesmente vou começar a me perceber. E quando eu me percebo, eu sei aquilo que eu estou comunicando. Porque, na maioria das vezes, a minha comunicação não verbal, ela é muito mais interpretada, ela é mais, como é que eu vou te dizer? Ela é mais fácil de entender do que realmente o que eu expresso, do que eu falo verbalmente. Porque às vezes eu posso falar para você que está boa a nossa conversa, mas se a comunicação não verbal estiver uma comunicação ruim, todo mundo que está aqui nos assistindo, bem provável que vai achar que está chata a comunicação, que está chata a conversa. Então, para resolver isso, eu tenho simplesmente que entender dos meus comportamentos. E o comportamento que eu expresso para as outras pessoas não está no meu modo de falar, está na minha comunicação não verbal. Porque, na verdade, as pessoas não conseguem saber o que eu estou pensando e nem o que eu estou sentindo. Mas o que eu estou comunicando não verbal, todo mundo consegue interpretar. Todas as pessoas que estão em volta de mim conseguem interpretar isso. Então, para os donos de empresa, para os líderes que estão aqui agora nos ouvindo, você tem que se desenvolver a sua competência de saber analisar o comportamento que você está transmitindo. Show, ótimo. Excelente dica. E qual é o caminho, Moacir, que a pessoa pode fazer para adquirir esse autoconhecimento, para conhecer suas emoções? Bom, aí já tem vários cursos de desenvolvimento, né? Tem desde um curso de PNL, um curso de coaching, tem um curso de como é que chama aquele negócio? O curso de meditação. Então, assim, para o autodesenvolvimento das pessoas, tem muitos cursos, né? Tem livros, tem muitos livros. O que eu faço, principalmente, né? O que realmente eu faço é aplicar todas as técnicas que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho, e eu faço com os meus clientes ali, para eles começarem a ter o desenvolvimento, o autoconhecimento deles. O que eu faço com eles? Eu aplico técnicas do coach, né, para que eles realmente, coach business principalmente, para que eles realmente entendam o profissional, o dono de empresa, o empresário que está ali dentro daquela pessoa, para que ele reconheça e comece a explorar isso muito, mas de uma maneira que ele consiga comunicar com as pessoas. Comunicar o quê? Comunicar realmente o líder que ele é, ele começar a fazer os planos de ação dele, para ele mostrar para as pessoas que ele realmente é uma pessoa que tem o autocontrole, que ele tem autoconfiança, né? Que ele sabe, ele tem empatia, que é se colocar no lugar do outro, e ele consegue desenvolver as suas competências pessoais para realmente conseguir influenciar, para que ele realmente consiga conectar todas as pessoas dentro da empresa, ou também conectar pessoas fora da empresa daquele pensamento, ou daquela ideia que ele pretende defender. Então, quando eu faço algum curso para desenvolver o meu autoconhecimento, eu começo a ter mais conexão com as pessoas. E aqui eu costumo dizer o seguinte, sabe, Fernando? Para todas as pessoas que eu atendo, eu costumo dizer o seguinte: a montanha do autoconhecimento, ela não tem cume. Então, Fernando, você tem que aprender todos os dias, cada dia um pouco mais. Aprender sobre marketing digital, aprender sobre liderança, aprender sobre gestão, aprender sobre financeiro, que é algo assim que as empresas estão buscando muito hoje. Mas está buscando muito mesmo. E existem diversas formas aí para cuidar do financeiro. Mas se eu não desenvolver
esse autoconhecimento, esse autocontrole, eu vou dizer assim, até a confiança em mim, eu não vou saber fazer a gestão do meu negócio, eu não vou buscar conhecimento. Moacir, vou te pedir 2 dicas práticas. O cara tá grilado, tá com um problema. E aí, tipo assim, o cara para fazer um curso vai demorar um pouquinho. Mas pro cara que tá ouvindo agora, que é dono de uma empresa, que tá nos ouvindo agora, qual dica que você daria? Pô, a situação não tá legal, mas eu preciso ficar bem para amanhã cedo eu motivar a minha equipe. O que eu faço? Eu olho no espelho, reconheço a minha fisionomia, o que ele faz? E outra coisa é, qual livro que você indicaria para ele ler? Ok. Olha só, Fernando. Boa essa pergunta. Primeiro, o que eu indicaria? Assista ou ouça os nossos podcasts. Aê! Muito bom, muito bom. Bom, a dica prática, realmente, para a pessoa que, eu não tenho condição de fazer um curso, eu não tenho... Cara, qualquer lugar na internet, quando você digita na internet... Então, vamos lá, dica prática, vai no Google. Vai ter cursos gratuitos, vai ter livro, vai ter uma imensidão de conteúdo para que a pessoa possa se desenvolver. Tá, Fernando? Ela vai buscar. Só na internet eu já acho diversos cursos para se desenvolver. Para você ter ideia, até o Sebrae tem curso de inteligência emocional para desenvolver os empresários hoje. Tá bom? Uma dica de livro que eu daria aqui super top, que para mim é um dos melhores livros sobre gestão, é o Mito do Empreendedor. Lá no Mito do Empreendedor, ele traz claramente assim todo o desenvolvimento. Não vamos falar, lá não fala tanto sobre desenvolvimento humano, mas ele fala sobre o desenvolvimento das empresas. Quando a empresa começa a despontar, quais são os problemas do início, do meio, até ela amadurecer. Entendeu? No momento de contratar, liderança. Então, para mim, é um dos melhores livros sobre gestão. Então, a dica aí seria o livro O Mito do Empreendedor. Tá, eu assino embaixo. Muito bom, muito boa a dica. E agora, a questão é, não é normal, mas é comum esse tipo de comportamento dentro das empresas que acaba que vira, vamos dizer assim, uma doença dentro da organização, às vezes criada até pelo dono, né? Que a gente está falando aqui para donos de empresas, para gestores, acaba que esse impacto de lidar com... eu vou falar assim, de não saber lidar com as pressões do dia a dia, porque assim, não tem jeito, cara, você tem uma empresa, você acha que você vai ter vida fácil, cara, vai ser funcionário, tá? Vai ser funcionário, porque assim, você ser empreendedor, você ser dono de um negócio, cara, você tem que adorar resolver problema, porque resolver problema a maioria do tempo, né? E às vezes a gente troca essa palavra, por problema por desafios, porque são constantes desafios cotidianamente. E eu falei assim, cara, eu tenho uma missão que é lidar com pessoas desmotivadas. Porque assim, é aquela lamúria o tempo todo, não vai dar certo, não vai rolar, é difícil, o mercado é assim, e é o tempo todo. E aí você tem que estar com aquela energia extremamente motivado, e eu acredito assim, Moacir, a gente tem que ter uma esperança, a gente tem que ter uma fé, porque nada é fácil, mas a gente tem que ter uma esperança, uma fé consciente, porque tem muita gente motivada inconsciente, porque a maioria das coisas que a gente se empenha, expõe a fazer, vai dar errado. É igual, por exemplo, departamento comercial. Cara, 98 não para receber um sim. E se o cara chega lá com problema de rejeição, vamos dizer assim, não sabe lidar com não, esse cara não vai dar conta
para ser um vendedor comercial ativo de telefone. Enfim, então tem que saber lidar com essa questão também, né? E eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sabe, eu estava conversando hoje, Fernando, com uma empresária. Sabe qual era o maior medo dela? O maior medo dela era errar. Mas não simplesmente errar por errar. O medo dela era o que vão falar de mim. Ou seja, quando eu erro, como eles vão falar? O que vão falar de mim? Vão me julgar? Vão falar para mim que eu não sou bom para isso? Então, isso aí que você falou, Fernando, isso vem muito das crenças do próprio empresário. Tá tudo difícil, realmente é desafiador, tudo que a gente se propõe a fazer é desafiador. Isso vai muito lá das crenças realmente de quem é empresário. Porque realmente, ter um negócio é desafiador? É muito desafiador. Sabe por quê? Porque quando eu estava até conversando ontem, foi ontem mesmo com um cliente. Quando eu abro um negócio para quê? Primeiro, porque eu quero ganhar mais dinheiro. Porque se eu não quisesse ganhar mais dinheiro, eu seria empregado. Uhum. Outra, eu quero ter mais liberdade. Porque também, se eu não quiser quero ter uma empresa e eu fico muito tempo trabalhando nela, eu sou o pior empregado desse negócio. Porque senão eu iria ser empregado em outra empresa, cumpriria a jornada de trabalho e ir embora para casa. Bom, quando eu abro uma empresa, realmente eu costumo dizer que assim, o empresário, quando ele abre a empresa, ele tem que ser o clínico geral da empresa. Ele tem que entender do comercial, ele tem que entender de financeiro, ele tem que entender da área operacional, de logística, de manutenção, de contabilidade, de jurídico, ele tem que entender de tudo. Porém, o clínico geral, ele tem a sua especialidade, mas ele entende de tudo, só que quando precisa, ele vai mandar o quê? Vai te direcionar para um especialista. Quando ele te direciona para um especialista, o Moacir está com um problema de fígado, eu vou direcionar ele para uma pessoa, para um médico, um especialista em fígado. O Moacir está com um problema cardíaco, eu vou mandar ele para o cardiologista. Ok? Acontece que, nesse momento, hoje em dia as pessoas estão querendo o quê? Algo que é entregue para elas que já vai solucionar o problema. Ninguém quer estar dando... Aí é muito difícil dar tempo ao tempo. Porque eu costumo dizer assim, Fernando, muitas pessoas testam 1000 coisas 2 vezes. Sendo que o correto seria testar 2 coisas 1000 vezes. E aí essas pessoas realmente vão achar que é difícil. Por que é difícil? Porque eu quero as coisas já prontas. Quem abre empresa é uma construção. Eu, por exemplo, quando eu abri minha primeira empresa, eu passei 3 meses sem saber o que eu estava fazendo. E aí eu fui lá e contratei um cara muito fera. Contratei um especialista no que eu precisava fazer. E eu passei 3 meses com ele. Eu paguei os 3 meses, ele me ensinou os 3 meses. E o que aconteceu? Depois eu não precisei dele mais, eu fui cada vez mais me desenvolvendo. Até chegar um ponto que chegou um certo momento que eu comprei a empresa onde que esse especialista trabalhava e tornou-se meu empregado. E foi muito bom isso, porque assim, tudo que eu aprendi, eu consegui ainda aprender mais. Entendeu? Então, assim, as pessoas hoje, que a gente estava falando, é normal ter problema dentro da empresa? É normal ter problema? É normal. Só que ter problemas todos os dias não é normal. Isso pode ser comum em algumas empresas. Na minha empresa, espero que na sua, de quem estiver nos ouvindo aqui, espero que isso não seja normal. Pode ser comum ter um ou outro imprevisto ou algum outro problema. Mas ser normal, nem pensar. Tá bom? Então, assim, o que eu quero dizer para as pessoas sejam o especialista da sua empresa. Mas pode ter certeza, toda empresa ela precisa de ajuda externa, mas o movimento tem que ser interno. Enquanto eu estiver aqui fazendo um podcast desse, um vídeo desse, as pessoas vão nos ouvir no YouTube, em qualquer lugar, no Instagram, mas se ouvir e não aplicar o que a gente passar, não vai adiantar de nada. E aí vai ser o quê?
cada vez mais comum dentro das empresas ter problema. Dentro da empresa, pelo amor de Deus, Fernando, fala assim comigo. Não, na minha empresa já é comum, cara, isso. É comum eu chegar chateado. É comum meu funcionário vir aqui e ficar bravo comigo. Isso é comum. Cara, isso pode ser comum, mas não pode ser normal. Exatamente. Todos os dias. Não. E uma coisa importante a falar é o seguinte: quem tem medo de errar não é ousado e não é criativo. E a maioria das empresas no Brasil não são ousadas e não são criativas. Faz o feijão com arroz todos os dias. Por quê? Tem medo. Mal e porcamente também algumas, né? Oi? Algumas fazem isso mal e porcamente. Faz. E ainda faz um feijão com arroz ainda sem sal ainda. Então, assim, esse dessa ousadia, aliás, o medo de errar, que quem tem medo de errar não é ousado e não é criativo, porque depende da aprovação do outro, e muitas coisas comprovadas que você tem uma intenção de fazer algo, mas você não sabe se aquilo ali vai dar certo, e às vezes acontece de dar certo, e acontece a famosa cagada, sabe? Porque não é previsto aquilo ali, e aí que vem as grandes ideias, grandes soluções, medicamentos já foram feitos por uma questão de erro químico, que era para solucionar um problema, mas resolver o outro, né? Então, assim, eu vejo essa questão, o medo de errar, e acaba criando uma empresa sem sal, sem açúcar, sabe? Um feijão com arroz todo dia, enfim. Perdão da palavra. Mas não pode ser normal, Moacir. Perdão da palavra que faz cagada todo dia, né? Exatamente. Assim, não pode ser comum, Moacir. Tipo assim, não pode ser normal isso, mas é comum, cara. É cotidiano você ver empresa feijão com arroz fazendo as mesmas coisas todos os santos dias, sabe? E é normal, assim, é incrível que pareça, né? Meta, né? Vamos abordar esse tema agora em relação à meta, porque é comum e assim, né? Não pode ser normal, mas é comum a empresa não ter meta, cara. Sabe? A gente já tá começando, a gente tá, tipo assim, se você estiver ouvindo a gente em 2021, mas agora a gente tá em dezembro, mas isso serve, é atemporal, esse tema. A empresa começa já o ano sem planejar o quanto que ela vai faturar, Márcio. Fernando, isso é muito comum. A maioria das empresas estabelece metas assim, ó. O ano que vem, isso você sabe que a gente já atendeu algumas empresas juntos, né? O ano que vem eu quero faturar R$400 mil. Ok, quero faturar R$400 mil, mas como? De que forma? O que você vai fazer? Isso aí está sendo cada vez mais comum. As empresas, elas querem faturar mais, ou elas querem melhorar, fazer alguma melhoria, mas simplesmente querem. É quase que como se fosse um sonho de querer fazer isso. Mas, na verdade, não estabelece meta, não estabelece plano de ação e muito menos depois. Pode até estabelecer meta e plano de ação, mas falha na execução. A maioria das empresas, elas falham na execução. Por quê? Eu traço tudo, traço todos os objetivos. Eu quero faturar R$400 mil no ano que vem. Para isso, nós vamos aumentar o nosso ticket. Para isso, nós vamos aumentar a quantidade de vendedores. Para isso, nós vamos fazer uma negociação com o fornecedor, conseguir um desconto. Nós vamos melhorar nossos prazos. E aí, ó, show de bola. Fiz o plano de ação, fiz o objetivo, fiz o plano de ação, tá show de bola. E a execução não acontece. Porque tá viciado em não no dia a dia. Tá viciado no dia a dia. E sabe o que eu já encontrei
Eu já encontrei empresários com a seguinte crença, com medo de dar certo. Tenho medo de dar certo essa situação. E aí, esse medo de dar certo, o que acontece? Eu fiz o planejamento bonitinho, estou acompanhando, não consegui chegar. Tá tudo bem, a gente pode continuar do jeito que está até ver se dá certo. Só que não mensura, né? Não faz os indicadores para quê? Para quando chegar em determinado período, saber se realmente está alcançando a meta. E é isso, Fernando, está muito comum. É normal? Não, não é normal. Normalmente as empresas fazem em outubro o planejamento do ano seguinte. E eu vou te dizer uma coisa, eu comecei a atender 3 clientes já, começando no final de novembro, a gente hoje está em novembro de 2021, final de novembro de 2021, e agora, início de dezembro, eu comecei a atender 3 clientes. E o que acontece? Nenhum fez o seu planejamento para o ano seguinte. Nenhum fez. Isso é comum, né, Márcio? Mas não pode ser normal. Não pode ser normal. Então, assim, é uma questão, são 2 questões. Primeiro, não tem metas, não sabe aonde quer chegar. E o pior, não sabe a estratégia que vai utilizar. E aí vem outro detalhe muito importante, que é, quando você estava falando que as empresas, os empresários eles querem, não, eu quero vender mais, eu sempre estou querendo alguma coisa, o empresário sempre está querendo alguma coisa. Beleza, mas sabe criança mimada, que você vai no supermercado e aí ela vê lá o saquinho de bala e fica gritando pro pai, pra mãe, eu quero. Mas não tem poder para adquirir aquilo ali. Então ela tem que sempre estar pedindo, sabe? Porque ela acostumou a sempre alguém dar alguma coisa para ela e não ela buscar como conquistar aquilo ali. Exemplo, quando você tá assim, às vezes você vai fazer uma campanha de publicidade e aí o cliente vai e pega um vídeo de uma marca grande, cara. O investimento ali foi milionário para fazer aquele vídeo. Porque iluminação, ator, roteirista, cara, a coisa ali é cabulosa. Aí o cara, não, beleza, a gente faz e tal. Qual que é o orçamento? Não chega nem a ser 2% do que ele idealiza, sabe? Então, assim, quer fazer milagre com pouco recurso financeiro. Eu sempre falo para os clientes, primeiro, sintoniza onde você está, qual o recurso que você tem e o que dá para fazer com esse recurso. Com esse recurso dá para chegar até aqui. Além disso, é milagre. E eu falo mesmo, porque esse negócio de ficar criando expectativa, não, porque vai dar certo, não dá, porque não dá, realmente não dá mesmo, assim. E é comum isso, mas não... Enfim. Deixa eu te falar uma coisa, Fernando, a respeito de milagre, né? É comum muitas vezes aparecerem em donos de empresa me procurando o seguinte: quero aumentar o faturamento. Ok, quer aumentar o faturamento. E aí quando você está quando você vai para dentro da empresa pesquisar, olhar, é como se os donos tivessem uma venda, sabe? Um olhar míope. E aí, quando você está dentro de uma empresa e que você começa a olhar para essas pessoas que elas querem aumentar faturamento, e aí você traz o que você me falou aí, eles não têm nem orçamento de marketing, não tem nada. O que acontece é que eles simplesmente têm uma fantasia de querer aumentar o faturamento. Só que eles fazem a mesma coisa. E já dizia o Einstein que quem faz a mesma coisa esperando resultado diferente é maluco, né? Sim. Então, o que acontece? Eles estão ali vendendo. E, na maioria das vezes, eu estou aqui lembrando, teve um cliente que eu atendi e simplesmente ele queria aumentar o faturamento, mas ele vendia um produto só por cliente. E eu fiz a pergunta para ele, cara, mas se você vender um produto só para o cliente,
você está tendo vendedor aqui o quê? Vendedor tirador de pedido. Um vendedor que realmente está simplesmente só, eu atendo, vendo o que o cliente quer. E eu perguntei para ela, para essa cliente, quantos produtos ela tinha que ela poderia vender a mais, junto com aquele produto que o cliente já vem buscando. Vamos dar um exemplo aqui. Dentro de uma farmácia, o cliente busca lá para comprar o quê? Fralda. Você já teve criança, né? Você tem uma criança, eu também tive, né? Tem 2 filhos, a gente sabe como é que é na época de fralda. A criança usa muita fralda. E só que não é só a fralda, né? Não. Junto com a fralda vem o lenço umedecido, vem aquela pomada de assadura, aquele sabonete, shampoo, vem aquilo tudo. E aí, dentro de uma situação dessa, a cliente, em vez de ela vender algo a mais, os funcionários estavam vendendo só a fralda, só o que o cliente queria. E aí chegou um certo momento, quando eu observei isso, falei assim, ok, você quer aumentar o seu faturamento? Vai lá e treina seus vendedores. Vai lá e treina a sua equipe. Treinar a sua equipe para quê? Para que ela realmente comece a vender mais do que simplesmente o cliente precisa. Porque quando a gente entra dentro da empresa, o dono da empresa consegue ver só assim, ó, só de um jeito, sabe, Fernando? Ele não consegue visualizar outras coisas. E aí é o seguinte, ele aumentou o faturamento só de oferecer outros produtos junto com aquilo que o cliente queria comprar. Entendeu? Mas por quê? Porque teve alguém que foi lá, falou para ele fazer isso, observou, diagnosticou isso e pediu para que ele treinasse a equipe. Porque se não treinar a equipe não vai fazer. Né? Se ele não ficar ali observando os indicadores, se realmente está acontecendo, também não vai acontecer. Porque se ele não souber o que está acontecendo, se realmente não está ocorrendo a venda, como é que ele vai cobrar? Não tem como cobrar. E aí o que aconteceu? Ele aumentou as vendas só fazendo essa venda junto, né? Oferecendo outra mercadoria junto com o que o cliente queria comprar, ele aumentou as vendas dele em 40%. Então, o que você falou, é normal? É normal não, é comum alguém querer aumentar o faturamento e não ter nenhuma verba para realmente fazer isso, contratar? Só que não é normal eu ter uma possibilidade dentro da empresa e eu não ver ela. Uma possibilidade de aumentar, assim, a custo praticamente zero, aumentar o faturamento, né, sem eu não ver essa oportunidade. Então, o que foi feito foi isso. Cada vez que o cliente chegava, ele ia comprar algum produto, o funcionário oferecia algo interessante, algo que realmente poderia estar junto com aquele produto que o cliente ia comprar, e isso fez com que o faturamento aumentasse. Muito simples, né, Fernando? Não, é simples. E aí vem sempre essa questão, né, de sempre estar buscando algo fora, sabe? E não olhar os recursos internos. Não olha os recursos internos. Então, assim, para isso existe a ferramenta, né, que é utilizada tanto no marketing, tanto na administração, que é a SWOT, né, que você ali vê as suas forças, vê suas fraquezas, quais são ali o mercado externo, quais são os desafios ali, enfim, tem coisa aí para fazer, sabe? Tem ferramenta para aplicar dentro do negócio, né, Márcio? Tem, mas eu costumo dizer o seguinte, o cliente não está fazendo nem um feijão com arroz, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, cara, se você quiser saber do seu financeiro, você não faz nenhum arroz e feijão, faz o seguinte, senta aí nessa cadeira, puxa uma planilha de Excel e começa a colocar o que entra e o que sai. Já começa a ter um controle financeiro. Porque às vezes o cliente quer assim, eu quero a melhor ferramenta, o melhor programa para resolver alguma situação que de uma maneira muito simples ele consegue resolver. Às vezes eu já encontrei vários clientes que falam assim, Moacir, qual que é o melhor sistema para colocar na minha empresa? Falo, cara, esse não é o que eu faço, né? Ir lá e simplesmente observar vários sistemas e falar assim, esse é o melhor para você. Esse é o dono da empresa que tem que fazer. Porque só ele vai saber mesmo o sistema que vai dar certo com a cultura dele. E aí o que acontece? Sistema tem uns montes no mercado. Se entrar no Google lá e digitar sistema de gestão, vai aparecer diversos.
Tem sistemas para pequena empresa e tem sistemas para grandes empresas. A questão é, a empresa está preparada emocionalmente, né, racional e emocionalmente preparada para começar uma evolução sem simplesmente fazer o simples, fazer o básico? Isso é que tem que ser verificado. Se o dono realmente é um cara preparado, que já está entendendo dos números da empresa, fluxo de caixa, receita, qual o valor da a despesa dele, né, fixa e variável do mês, qual que é o ponto de equilíbrio. Se ele entender no mínimo a DRE, e entender qual que é o valor no final do mês ali, está dando lucro ou prejuízo, qual que é a última linha da DRE no final de um mês, está sendo prejuízo ou está sendo lucro? Porque o DRE eu acompanho durante o mês, mas o fluxo de caixa, Fernando, é toda semana. Eu tenho que acompanhar aquilo praticamente diário, para saber se realmente... Porque senão chega no final do mês, cadê o dinheiro, Fernando? Cadê o dinheiro, Fernando? Vou pagar os funcionários, Fernando. E aí não verifica que lá atrás comprou mercadoria à vista. E aí vendeu parte da mercadoria. E vendeu a prazo, com 30, 60, 90. Aí chega no final do mês, cadê o dinheiro? Mas eu vendi. Fernando, no começo do mês. E cadê o dinheiro para pagar? O dinheiro está lá no contas a receber. E aí o que as pessoas fazem? Não, então beleza, vamos lá e antecipa o dinheiro, paga juro, e com isso o lucro vai embora. Porque as margens são pequenas, né, Moacir? Muito empreendedor, talvez você que está nos ouvindo aí, nos vendo pelo YouTube, pelo Instagram, nos ouvindo aí pelas plataformas, muita gente tem a ilusão que os negócios são altamente lucrativos. E é uma visão equivocada sobre isso. Porque as margens são baixas. Tem certos produtos que você vende com um valor agregado alto e você consegue uma margem de lucro boa, mas você tem baixa escala. Outras empresas ficam multibilionárias porque a margem dela é pequena, mas ela vende em grande escala. Volto a dizer uma questão aqui. O jogo, gente, para vocês que estão nos vendo, nos ouvindo aqui, o jogo de infoprodutor, pessoa que vende curso pela internet, é um jogo diferente. O jogo de quem vende afiliado, produto afiliado, é um jogo diferente. O jogo de empresa física é um jogo completamente diferente desse digital. Então, são realidades diferentes que muita gente, às vezes, confunde isso, né? Igual outro dia eu estava vendo, Moacir, um grande mentor, guru do marketing digital aí, falando, você tem que escalar o seu negócio. Beleza, tem que escalar o negócio. Mas primeiro você tem que saber se aquela empresa tem capacidade para escalar. Porque é muito bonito falar em escala, você vender para milhares de pessoas. Mas espera aí, você tem inteligência emocional, primeiro ponto, para você ter tranquilidade emocional para sustentar uma alta demanda, porque não é fácil. Não é fácil. E você consegue entregar isso. Porque aí vender fantasia, vender ilusão, é muito simples. Mas na prática, a hora que você chega dentro do negócio, é outra história, é outra realidade. Tem muita coisa que é comum. O mindset do dono é cheio de ruído, cheio daquela questão, senso comum, que tudo é difícil, tudo é complicado, não pede ajuda, é comum. Não pode ser normal. Né? Então, E aí, Fernando, eles pregam tanto isso aí que às vezes, foi como eu falei para trás, às vezes a empresa fica tão focada em faturamento, necessariamente só focar em faturamento não quer dizer que a empresa vai ter lucro. Se ela não conhecer os números, ela vai faturar muito, mas pode muito provavelmente fechar. Porque quanto mais eu vendo, mais aumenta o meu prejuízo. Moacir, só para complementar o seu raciocínio que você está falando,
Tem empresa que se vender mais, quebra. Tem empresa que se vender mais, quebra. Só falando uma coisa aqui, Fernando, eu queria dizer para quem está nos assistindo que é o seguinte, eu adoro o like, tá? Então, se você quiser agora dar um like aí nesse vídeo, né, se inscrever aí no canal e mandar esse podcast aqui para várias pessoas, fica aí à vontade, tá bom? Isso aqui é feito para você mesmo, para que você realmente mande isso para as outras pessoas, tá bom? Era isso que eu queria falar, Fernando. Vamos continuar. Show de bola. E aí, eu adoro like. Eu também gosto. Então, comente aí, você que está vendo aí pelo YouTube, pelo Instagram, comente aí o que você achou do nosso podcast. Esse é o número 1, primeirinho, de vários que a gente vai fazer no decorrer do ano de 2021. E o nosso objetivo aqui, né, Moacir, é a gente conduzir você, dono de uma empresa, a ser líder com maestria. Por quê? Eu tô pregando uma coisa, Moacir, que é o seguinte: tirar a cultura da reclamação e entrar a cultura da solução. Eu vou pregar isso 2021 inteiro. Se alguém me ligar, me falar de problema, eu vou perguntar, tá, ok, qual é a solução? E outra coisa, sabe o que eu percebi, Moacir? Quando você fala para alguém qual é a solução, qual solução você pode dar para esse problema, a pessoa fecha a cara na hora, Moacir. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu costumo falar para os meus clientes o seguinte: colocar atrás da tela do notebook um adesivo seguinte: se você for me trazer algum problema, me traga 3 soluções. Porque, rapaz, cara, não adianta eu ter a empresa e as pessoas vêm só me trazendo problema. Só quanto mais problemas me trazem, mais eu resolvo. E quanto mais eu resolvo problemas, mais vai vir, porque as pessoas não resolvem. Eu costumo dizer o seguinte: se você não me trazer nenhuma solução, se você não tem problema. Você está me trazendo problema mesmo? Tá, então beleza. Me fala quais são as 3 soluções para esse problema. Ah, não sei. Então beleza, então você não tem um problema ainda não. Volta lá, me traz, pensa na solução e volta aqui. Boa. É isso que eu vou falar. Adorei, essa é legal. Moacir, para a gente finalizar essa estreia do nosso podcast Hora da Gestão, eu quero que você deixe aí suas considerações finais nesse aspecto comum e normal dentro das empresas. Sim. Olha só, para quem está aqui, está nesse momento nos ouvindo ou nos vendo, eu quero dizer para vocês o seguinte: muitas coisas são normais dentro da empresa, muitas coisas são comuns dentro da empresa. Só que aquilo que faz a empresa crescer tem que ser normal. Aquilo que realmente traz um retrocesso para a empresa, isso pode ser comum dentro da empresa, mas não deve acontecer. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: no sentido de fazer com que a empresa cresça, fazer com que a empresa aumente, bata todas as suas metas, aumente seus resultados, a intenção é uma só: trace seus planos de ação, trace suas metas, seus objetivos, faça o plano de ação e o principal, ação, execute o seu plano de ação. Porque uma vez o plano de ação executado, Fernando, as metas sendo batidas, os objetivos sendo cumpridos, não vai ter tempo para reclamação dentro de empresa. Não vai, porque quem tem meta não vai ter tempo para reclamar. Vai ter tempo somente para bater a meta. Para trazer solução, né? Para trazer solução. Então, quem realmente está aqui nos ouvindo, por favor, vai lá e fala com seus funcionários da seguinte forma: se você me trazer algum problema, eu quero 3 soluções no mínimo. Show, é isso. Muito bom. Estamos encerrando esse podcast. O meu grande abraço a todos vocês. Então deixa o like aí de vocês, se inscreve no canal. Ó, segue o Moacir. Moacir, qual que é o seu arroba aí? Arroba Moacir Camargos 1. Exatamente. Me segue lá também no Instagram, arroba Fernando Guimarães Branding. E tamo junto. Até o próximo podcast. Até mais. Até mais. Até o próximo. Até o próximo.